Saudações, amada igreja, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e queremos compartilhar com vocês os nossos avisos para que você possa se organizar e participar conosco. E este aviso é para você, amada mulher. No dia 23 de abril, às 20 horas, nós teremos o nosso próximo culto de mulheres. E eu tenho um desafio para você. Muito mais de que uma data na sua agenda, que um compromisso marcado, eu desafio a você que este culto seja um propósito de estarmos juntas, de juntas adorarmos ao Senhor, de juntas sermos ministradas pela palavra dele, de juntas recebermos dele algo novo nesse dia. Então fica o convite para você, dia 23, às 20 horas, o nosso culto de mulher. Espero você! Está chegando nossa Festa das Nações, do dia 30 de abril ao dia 2 de maio. Em frente à igreja, teremos barracas com comidas deliciosas, com espaço interativo e recreativo para as crianças e também um ambiente cheio de alegria e comunhão. Será uma oportunidade incrível para reunir a família, chamar os amigos e degustar o melhor da terra juntos. Venha experimentar sabores de diferentes países, viver momentos abençoados de diversão e descontração. Festa das Nações, do dia 30/4 a 2/5, esperamos você. Quero convocar a amada igreja para juntos servirmos essa cidade através da Festa das Nações. Certamente será uma grande oportunidade para testemunharmos o poder de uma igreja que serve. E para isso, nós queremos contar com a sua ajuda, com o seu apoio. Basta enviar uma mensagem para a Secretaria da Igreja com as seguintes palavras: quero participar. Vamos juntos! Tenho certeza que vai valer muito a pena. E para você, membro da IPI Sertanópolis, que sonha em celebrar o seu matrimônio na igreja, com a bênção do Senhor, já temos a data do casamento coletivo. Será no dia 16 de maio, tanto para você que ainda não regularizou o seu casamento, como também para você que, mesmo com a regularização, ainda não celebrou a cerimônia na igreja. Esta é a sua oportunidade. Para maiores informações e orientações, entre em contato com a Secretaria da Igreja. Lembrando que a quantidade de casais para a cerimônia é limitada. E você, mulher que deseja servir, o Bazar Missionário tem uma oportunidade para você. Para maiores informações, procure o balcão de informação ou a Secretaria da Igreja. Você já conhece o EBA? EBA é o nosso projeto de estudo bíblico avançado. É um tempo de crescermos em profundidade na palavra de Deus. Em todas as segundas-feiras do mês de maio teremos o nosso curso, com o tema Nos Passos de Jesus. Para você que deseja realizar o curso, faça sua inscrição no balcão de informação ou na Secretaria da Igreja. Lembrando, todas as segundas-feiras do mês de maio, na parte da noite. Bom, estes foram os nossos avisos da nossa agenda que teremos em vista por esses dias. E queremos agora chamar você para aquietar o seu coração e também para preparar para este tempo de adoração ao Rei dos Reis. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé para que nós possamos adorar ao nome do nosso Senhor. Em 2 Samuel 7:22 diz: grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti. Eu quero que você pegue essas palavras e coloque elas, introduza elas no seu coração, na sua vida, na sua realidade, e comece a entender que não há outro Deus, não há outra pessoa que substitua o nosso Senhor. Feche seus olhos nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero pedir para que a presença do Espírito Santo esteja caminhando sobre este lugar. Eu quero pedir para que a sensibilidade do Senhor esteja caminhando e passeando sobre nossos corações, para que nós possamos exaltar ao único grandioso, poderoso. Senhor, nós não precisamos de nenhum tipo de poder além do Teu. Nós não precisamos de nenhum tipo de agir além do Teu. Nós glorificamos e exaltamos o nome de Jesus. Pai, Tu és único, Tu és poderoso, Pai. Entra sobre a nossa casa, entra na nossa vida, Senhor Jesus. Entra no nosso coração, nos envolva, Pai, com a pessoa de Jesus Cristo, Pai.
nos faça viver uma vida que reflita verdadeiramente um amor em Cristo, Pai, e que nós possamos te adorar e te exaltar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Cantarei quão
Senhor, nós te louvamos, porque podemos cantar a tua grandeza e declarar que tu és soberano, porque a tua grandeza reflete a tua soberania, o teu poder, o teu domínio, o teu governo sobre todas as coisas. Sim, o Senhor não está indiferente à nossa realidade, o Senhor não é indiferente, Senhor, à nossa vida, à nossa existência. Ao contrário disso, mesmo estando sentado no alto e sublime trono, o Senhor se esvaziou de si mesmo e revelou a tua grandeza de uma forma extraordinária, sendo humilde, servo, sendo homem e se entregando naquela cruz por nós. Sim, meu Deus, nós temos a certeza da tua grandeza, porque o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor veio ao nosso encontro naquela cruz, e nós te louvamos e te exaltamos, porque cantamos a tua grandeza. Sim, que rompeu com o laço da morte, ao terceiro dia ressuscitou, e assentado à destra do Todo-Poderoso é o Senhor. É o Senhor, te adoramos, te exaltamos, ó Rei Jesus, te engrandecemos, ó Senhor do universo, da história, da nossa vida, o Senhor de tudo e de todos. Tu tens o governo, tu tens a autoridade, o teu nome é santo, o teu nome é lindo. Seja exaltado neste lugar, que o teu nome seja engrandecido aqui, Senhor. Nós declaramos a ti a honra, meu Deus. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso e poderoso é o nosso Deus. Vamos declarar. Exalte ao Senhor, meus irmãos, aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a adoração neste lugar, amém, meus irmãos. Graças a Deus pela tua vida, por estarmos juntos nessa noite. Meus irmãos, quero brevemente aqui reforçar algo, para que demos continuidade na nossa celebração, na nossa adoração tão gostosa, né? Você está sentindo a presença do Senhor aí ou não? Ele está presente, queridos, amém? Ele está conosco, e nós estamos em torno da sua palavra, no nome dEle, exaltando a Ele. Ele está aqui, amém? Mas eu quero te chamar a atenção, em primeiro lugar, você que não sabe, na Festa das Nações, nós vamos ter aqui uma barraca muito especial, que é a barraca do fruto maduro, e há quem diga que é a barraca mais doce da Festa das Nações, porque realmente é comercializado ali, doces, bolos, não é? Qualquer tipo de sobremesa, vamos dizer assim. E essa barraca funciona através das doações dos irmãos. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem aí um talento com as suas mãos para fazer aí qualquer tipo de doce, quiser abençoar esta barraca com a sua doação, trazendo qualquer tipo de doce que você possa fazer, ou também se você queira adquirir e trazer aqui para que seja comercializado para a barraca, assim seja. Mas nós estamos dando a oportunidade para que assim você possa contribuir também com a sua doação de doces para a barraca. Para isso, nós disponibilizaremos embalagens de diversos tamanhos, que vai ser durante a semana ser disponibilizado. Provavelmente no culto de terça já teremos aqui, você que então vai fazer essa doação, vai poder retirar a sua embalagem aqui na igreja, e aí no dia 30, primeiro dia da festa, você pode trazer o doce e entregar para os irmãos da barraca que vão aí dar seguimento, tá bom? Amém, meus queridos? Outro recado importante sobre o casamento coletivo que nós anunciamos aqui nos avisos, e eu quero reforçar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, casal ilustre do Senhor, que ainda sonha, porque não teve a oportunidade da cerimônia religiosa, de celebrar o matrimônio com a bênção do Senhor. Nós estamos te dando essa oportunidade. É tão bom, é uma grande bênção. Você pode trazer a família, vai ter padrinhos,
Você pode se inteirar melhor, mas você precisa aproveitar a oportunidade. Dia 16 de maio, está chegando, ainda há tempo, então não deixe para depois. Conversa aí entre casal, mesmo você que ainda não fez o seu casamento civil, nós queremos te encorajar a isso, mas nós vamos te dar passos, orientações para isso também, tá bom? Você não estará sozinho. Então, você que sonha com isso, meu irmão, minha irmã, dê o seu nome, dê o nome do seu casal, procure a secretaria da igreja, procure os pastores, procure a rede de casais, nós queremos te abençoar, tá bom? O casamento coletivo está aí e é uma rica oportunidade para vocês terem a bênção do Senhor de fato, né? Concretizar, solidificar essa bênção e de fato então ter um novo tempo na vida de vocês. Amém, queridos? Nós vamos continuar celebrando ao Senhor e agora com a oportunidade de louvarmos a Ele também com o nosso louvor financeiro. Então, quando cantarmos essa próxima canção, você poderá fazer assim com muita tranquilidade, sem pressão e sem pressa, tá bom? Você poderá trazer os seus envelopes aqui às urnas, à frente, ou utilizar aí o QR Code com o seu aplicativo, ou lá atrás também com a maquininha, como você bem quiser. Mas sempre lembrando, nós não estamos dando nada para Deus, apenas devolvendo a Ele. Nós não estamos comprando Deus, nós estamos apenas reconhecendo a provisão dEle sobre nós. Ele cuida de nós, e assim será para sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar celebrando, eu te convido a fazermos isso com alegria. Te convido a adorar o Senhor com suas palmas também, amém? Tchau. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está sua glória? Diga, onde está sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, reino de Deus é chegado. Por quê? E sim, Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Por isso exaltado seja aqui nessa noite. Te adoramos pelo que o Senhor é, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Escureceu e a terra tremeu, o véu se rasgou e o incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está sua glória? Diga, onde está sua vitória? Ouviu-se um brado, está consumado, o reino de Deus é chegado. Sim, Ele vive, sim, Cristo vive, se foi a noite agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Sim, Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera
te convido a declarar mais uma vez. Porque Ele vive, posso tê-lo amanhã. Porque Ele vive, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E sim, Ele viver, sim, Cristo viver. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele viver, a nossa espera não é vã. Sim, Ele viver, sim, Cristo viver. Se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele viver, a nossa espera não é vã. Amém. Dê uma salva de palmas por essa verdade, amém? Jesus, te agradecemos pelo seu sacrifício. Te agradecemos pela sua redenção que só pôde ser feita através da cruz. Uma redenção não somente para que nós possamos ter algo para nós vermos, mas uma redenção que muda todas as coisas. Uma redenção, Pai, que nos conecta a Ti. Uma redenção, Paizinho, que nos traz uma vida nova. Uma redenção, Paizinho, que dividiu a humanidade em dois tempos diferentes, Pai. E este tempo é um tempo onde nós temos o Senhor ao nosso lado o tempo todo. Por isso nós exaltamos o Seu santo nome. Pois que nem nós acabamos de cantar, o Senhor vive, o Senhor reina. E por isso, Senhor Deus, o dia amanheceu, as coisas são novas. O Seu Espírito renova os nossos corações. E queremos exaltar o Seu nome aqui nessa noite. Queremos, Paizinho, entregar quem nós somos. Queremos entregar o que nós temos. Queremos, Pai, escutar a Sua voz, Paizinho, no nosso interior, guiando nossos corações, nos levando a um novo tempo de somente adoração ao Seu santo nome. Nos rendemos a Ti, Jesus. Queremos exaltar Seu nome. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus, somente pra Ti. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido
rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a nossa vontade aqui, Pai. Por isso queremos declarar mais uma vez do fundo dos nossos corações. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Nos rendemos diante de Ti, meu Senhor. Nos rendemos diante da Tua presença santa e gloriosa, Senhor. Nos rendemos diante do Cristo vivo. Nos rendemos diante do Cristo vivo. Para sempre somos do Senhor, comprados, redimidos por um alto preço. O sangue de Jesus nos comprou. Somos de Jesus, somos dele, somos rebanho de Cristo, somos pastoreados por ele. Pertencemos ao Senhor, somos comprados. Temos um Deus fiel, um Deus presente. O Senhor está entre nós e adoramos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Seja para sempre o Teu nome exaltado, Senhor. Seja glorificado o Teu nome para todo sempre. Seja exaltado a Ti, Jesus,
Declaramos que o Teu nome seja centralizado, Senhor, nessa adoração, nessa celebração. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oferte, Senhor, suas palmas, queridos, em louvor e adoração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos queridos, por favor. Obrigado, irmãos, Senhor de louvor, pela disposição de vocês. E glória a Deus por este coração para servir, viu, queridos? Nossa gratidão pelos irmãos da mídia, os irmãos da recepção, do estacionamento, a Rede Kids. Glória a Deus por tantos irmãos que juntos fazem o reino de Deus acontecer. Que alegria tê-los aqui, irmãos, nessa noite, para adorar nosso Deus. Seja você muito bem-vindo. E queremos estender nossa alegria, nossa gratidão por você que está conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo aqui. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pedimos para que você, no encerramento do culto, você possa se dirigir no balcão de formação e você vai retirar uma lembrança como um sinal de nossa alegria, de nossa gratidão por tê-los aqui. E essa alegria não é somente a minha, mas também de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Queridos, com muita alegria nós queremos nessa noite apresentar uma linda criança, Sofia, filha da Ana Carolina. Eu quero pedir para que, por gentileza, possa vir aqui à frente. Queremos apresentá-la. Ela é bisneta da Dona Irene. Pode vir aqui também, Dona Irene, por favor. Glória a Deus. Pastor Valdemar, vem aqui junto, precioso. Oh, meu Deus do céu. Jesus dos crentes, cadê a preciosa? Deus abençoe, viu? Marquinhos, vem aqui, por favor, representando o conselho também, queridos. Quero pedir para a Aline, que coordena a Rede Kids, que vai estar dando a Sofia, viu, Ana? Uma lembrança toda especial para ingressá-la já nesse espaço tão especial com as crianças. Dona Irene, pela manhã, conheci ela e falou assim: pastor, quero apresentar a minha bisneta. Eu falei: que alegria, glória a Deus. Ela falou da Ana, e eu falei: a mamãe está tudo bem? Ela vai vir hoje à noite mesmo. Eu falei: tudo bem. E após o culto foi levá-la para casa, irmãos. Ela mora perto e veio a pé aqui de manhã para cultuar o Senhor e também para conduzir este momento, pedir essa oportunidade, irmãos. Você acha que momento especial, não é? Então, com muita alegria, eu quero chamar você para estender as suas mãos. Nós vamos orar pela Sofia. Ah, Sofia. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, como liderança, nós oramos pela vida da Sofia. Sofia, declaramos, cresça, Sofia, na presença do Senhor. Declaramos que você é consagrada a Jesus. Foi Deus que escolheu o seu nome. Foi o Senhor que já escreveu uma linda história para você. Senhor, nós oramos, Deus, sobre a vida da Ana. Dê ela sabedoria, discernimento, graça, para que ela transborde a tua vida sobre a Sofia. Pai, nós abençoamos essa família. Dona Irene, Deus, que intermediou a se importar com toda a sua casa. Deus, nós rogamos as bênçãos do Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Sofia cresça no temor do Senhor todos os dias da sua vida. Nós declaramos bendita do Senhor Jesus. Pai, como igreja abençoamos Sofia. Abençoamos a família com a graça abundante em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louva a Jesus, um salmo de palmas, irmãos. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Irmãos, abracem essa família, nos ajude a abraçar essas amadas. Ore pela Sofia, né? Levando essa criança, que é um momento especial, viu, Ana? Deus abençoe, viu, querido?
Deus continue abençoando a vida de vocês, amadas do Senhor, Dona Irene. Queridos, nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Iniciamos semana passada essa série que nós iremos compartilhar em 3 mensagens: o Cristo vivo. Após a morte e assim a ressurreição de Cristo, o Evangelho traz 5 narrativas em que Jesus se apresentou aos discípulos. Embora em Atos há também registros e relatos, o próprio autor Lucas, que escreve Atos, ele diz que Jesus ele apareceu durante um período de 40 dias com provas incontestáveis. Jesus se revelou durante 40 dias. Há um relato que ele apareceu para mais de 500 irmãos em uma só vez. Ele se revelou a muitos outros, mas o Evangelho, ainda no livro do Evangelho, nós encontraremos 5 narrativas que falam sobre a revelação de Jesus ressurreto. E nós iremos falar nesta noite sobre um texto até mesmo conhecido, acredito eu, pelos irmãos, porque já temos pregado essa mensagem sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu chamo você para abrir sua Bíblia, por favor, você que está com a sua, abra em Lucas, no capítulo 24, que nós iremos ler este texto sagrado a partir do versículo 13. Nós iremos ler do verso 13 até o versículo 35. E o tema dessa mensagem, meus irmãos, é o Cristo vivo caminha conosco. Amém, queridos? O Cristo vivo caminha conosco. Vamos ler, irmãos meus, essa mensagem. Mensagem essa que nós talvez saibamos de algumas aplicações, já conhecemos algumas ministrações, mas de uma forma também muito profunda. O Senhor tem falado ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem para a nossa edificação, para a nossa transformação de vida e para o fortalecimento da nossa fé. Amém, meus irmãos? Permita-me servir você nessa noite, com a graça do Senhor. Leamos o texto sagrado. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então, ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo:
fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ouvimos e pedimos agora revelação. Oramos por entendimento, meu Senhor. Oramos para que o Senhor tome a nossa mente cativa a Tua palavra e que não seja distorcida o nosso entendimento de forma alguma a Tua palavra, meu Senhor. Nós oramos, nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua orientação, a Tua iluminação. Nós oramos pedindo e já oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, a história desses dois homens, que muito bem já citamos, lemos, não é uma história de homens que estavam indo para Emaús. Na verdade, eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles não estavam simplesmente indo para lá, eles estavam indo embora daquela referência que significava a esperança. Eles estavam juntando as suas forças e dizendo: acabou tudo. Nós pensávamos que tudo seria diferente. Nós acreditávamos que teríamos uma esperança. Estes homens traz para nós muitas lições. E antes de aprendermos algumas coisas, irmãos, nós precisamos entender que a história deles também identifica, ou podemos muito identificar com a história desses homens. Nós podemos pensar a nossa história na seguinte perspectiva, porque estes homens, eles estavam agora desamparados, eles estavam praticamente agora sem perspectiva, eles estavam frustrados, quando a vida não acontece como esperávamos. Certamente esse era o sentimento. E por isso nós podemos identificar quando a vida não acontece como esperávamos. O que fazer? Para onde ir? Quando a vida não acontece como esperávamos. Eu acredito que temos aqui histórias para dizer sobre isso. Em momentos que nós passamos nossa vida, que não aconteceu como esperávamos. E o que fazemos com tudo isso, irmãos? Quando a vida não acontece conforme esperávamos. Um fim que nós não esperávamos. Algo que surpreendeu de uma maneira que tirou totalmente o seu chão. Então, este é o sentimento que nós aqui podemos identificar melhor ao lermos este texto e compreender precisamente o que o Senhor deseja nos ensinar através, porque é neste cenário de homens que estão sem esperança, porque a vida não está conforme eles esperavam. Você viu o texto, diz claramente que eles esperavam que Jesus ele iria restaurar o reino. Eles tinham uma perspectiva que aconteceria de Jesus assumir o trono aqui na terra, quebrar todo autoritarismo de Roma e finalmente a promessa do povo de Deus se cumprindo. Eles estavam de fato frustrados e o texto nos deixa bem claro, os sentimentos são perceptíveis na leitura, que tratavam-se de homens que estavam tristes, abatidos, e eles estavam realmente sem uma perspectiva, porque Emaús não era agora um destino, era uma fuga, um lugar qualquer,
porque a referência era Jerusalém. E Jesus havia dito para que eles esperassem. Tinham marcado um encontro com eles depois. E eles não esperavam. Eu não sei como que você já encarou aquilo, um fim que você não esperava. Às vezes a gente identifica isso numa série, ou até mesmo em um filme. Pela manhã ainda falei sobre isso, irmãos. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu tenho um ponto vulnerável com a minha preciosa, que ela não tem muita credibilidade em mim. Ela não confia muito em mim em uma parte. Ela não confia muito em mim quando eu a chamo para assistir um filme. Porque não foi uma nem duas, talvez várias vezes, teve um fim que não esperávamos. E ela levanta do sofá dizendo, por que eu continuo ainda acreditando nisso? Das vezes que nós temos oportunidade de assistir alguma coisa, eu falo para ela, vem sentar comigo, vamos assistir que esse filme é bom. Esse é bom, é fatos reais. É inspirador, eu soube que é inspirador esse filme. Aí no final, assim, eu só olho para ela assim, ela fala, não acredito que esse era o fim desse filme. Que filme foi esse? E cada vez mais eu estou ficando em descrédito, irmãos, quanto a isso. Me ajudem, por favor. Assim a gente fica frustrado quando o fim não acontece conforme esperávamos. Mas nós estamos aqui diante de homens semelhantes a nós, que sentiu realmente essa dor. Uma dor muito mais profunda. Não era conforme esperava. Agora, irmãos, uma coisa tremenda que o próprio Senhor Jesus, Ele se colocou no meio deles. Eu quero destacar aqui esses 2 versículos. Diz claramente a palavra do Senhor que quando se deu a isso, enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproximou-se e ia com eles. Jesus se revelou no meio deles em um momento que estavam, que irmãos? Discutindo. Discutindo, talvez argumentando, um argumentava e o outro debatia, ou trazia ali uma lógica e o outro não concordava, uma discussão, está bem claro, eles estavam conversando e discutindo sobre isso. E Jesus se revelou neste momento. Irmãos, uma coisa vale refletirmos aqui, que Jesus muitas vezes se revela em nossa vida em momento de uma discussão, e não percebemos isso. Porque os próprios discípulos, eles não perceberam, eles estavam impedidos de reconhecer. Por que eles estavam impedidos de reconhecer o Cristo vivo? Nós temos, irmãos, facilidade de reconhecer a presença de Jesus. Talvez percebemos a presença de Jesus quando estamos deslumbrados de uma conquista. Percebemos a presença de Jesus quando recebemos pela fé um milagre. Quando ouvimos um testemunho. Percebemos a presença de Jesus quando experimentamos de uma cura. Quando oramos e acontece, e isso realmente aumenta nossa fé e podemos crer que Cristo está aqui neste lugar, Ele está em nossa casa, Ele está em nossa vida. Mas alguma vez você percebeu a presença de Jesus em um momento de tensão, em um momento de discussão, em um momento que estava aflorando as suas reações? Você conseguiu nessas horas ouvir claramente o Espírito Santo dizendo, calma porque eu estou aqui. Se atente ao que você vai fazer. Considere, irmãos, uma grande experiência como o Espírito de Deus, ao percebê-lo falando com você, em um momento de tensão, em um momento de uma discussão. Considere, minha irmã, uma experiência genuína como o Espírito Santo, pelo fato de haver em algum momento uma discussão com o seu marido ou com seus filhos, e neste momento você sentiu o Espírito Santo refreando a sua língua, para não falar coisas que não deveria. Da mesma forma, meu irmão, considere uma grande experiência como o Espírito Santo, em um momento de tensão, do calor de uma discussão, em que talvez você está ali discutindo com a sua esposa ou com seus filhos. Considere uma grande experiência com Ele, quando Ele traz sobre ti uma compreensão
sobre as suas reações, e com isso acalma o teu coração, faz você refletir melhor nas suas escolhas, nas suas palavras, no que você vai dizer. Nós temos que percebê-lo, irmãos, em um momento de uma discussão. Perceber no momento em que nós estamos abrindo para uma discussão, seja no trabalho, seja com os vizinhos, seja com um desconhecido, seja como amigo. Perceber claramente, irmãos, olha, uma discussão, eu tenho que perceber Cristo nessas horas. Porque Cristo se colocou no meio aqui deles, não em um momento que estavam celebrando, não, estavam discutindo. Eles estavam discutindo. Eles mesmo assim não perceberam. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos Jesus falando em um momento de tensão. Não percebemos Ele nos alertando. Não percebemos o Espírito Santo de Deus trazendo a nossa consciência a Ele, dizendo: calma, pensa antes de agir. Olha, essa palavra não tem volta. Eu estou aqui. Nós temos que ter, irmãos, também esse olhar, que Cristo, Ele se revela também em um momento de discussão. E como Ele se revela, queridos? Me faz refletir, irmãos, uma pergunta, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que muitas vezes não percebemos a presença de Jesus? Pastor Valdemar muito bem enfatizou que a presença do Senhor está neste lugar, e assim celebramos. Jesus, Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunindo teu nome, ali Ele está presente. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Nós cremos na presença de Jesus conosco. Nós cremos na presença de Jesus. Ele habita em nós. A partir do momento que pela fé entregamos nossa vida a Ele, Ele selou nosso coração. Gerou em nós o Teu Santo Espírito. A pergunta que eu faço é: por que muitas vezes não percebemos a presença do Senhor Jesus, mesmo sabendo da palavra? Porque a presença de Jesus estava tão real entre eles, mesmo assim não perceberam. Assim é hoje a presença de Jesus entre nós. E muitas vezes, irmãos meus, não percebemos. Por que será? Eu considero algumas possibilidades. Primeiro, será que é por falta devidamente às expectativas erradas? Estes homens estavam com as expectativas erradas. Eles esperavam que o Cristo, o Senhor, Ele receberia uma coroa e não a cruz. Eles esperavam que Jesus iria ser assentado no trono, mas não esperava que Ele iria para a sepultura. Eles estavam com expectativas erradas. E muitas vezes, irmãos, nós não percebemos a presença de Jesus, é porque as nossas expectativas estão erradas demais. Exemplo, às vezes nós queremos tanto, não percebemos a presença de Jesus, porque queremos tanto uma aprovação do Senhor, pelo fato de eu orar. Eu orei, aumentei minha expectativa. Eu orei e até as pessoas oraram por mim, aumentei minha expectativa. Vai acontecer porque eu estou orando. Vai acontecer porque tem pessoas orando. Eu aumento a minha expectativa. Eu acredito que a vontade de Deus vai se converter à minha porque eu estou orando. Sendo que quando nós oramos é para quê? Para que a nossa vontade se converta à vontade de Deus. Não é a vontade de Deus se converter à nossa vontade, irmãos. E quando colocamos uma expectativa que pelos nossos esforços vai acontecer conforme, isso muitas vezes leva-nos a ficarmos frustrados ou não perceber a presença de Jesus. A segunda razão, certamente, irmãos, nos faz compreender, muitas vezes por estar com o coração sobrecarregado, com as preocupações deste mundo. A parábola do semeador, em que Jesus ele fala que o semeador saiu a semear e ele lançou a semente. E uma dessas sementes caiu entre os espinhos, e diz que a semente ela se tornou infrutífera, porque ela foi sufocada pelos espinhos, e ela não frutificou, não avançou. E Jesus explica que essa semente, que é a palavra de Deus, lançada no coração das pessoas, ela muitas vezes não frutifica. Por quê? Por causa das preocupações deste mundo.
Aí é como um espinho, as preocupações é como um espinho, que logo interrompe de frutificar aquela palavra, a nossa fé se interrompe. As preocupações, a ansiedade, quando nos domina, nós não conseguimos perceber a presença do Senhor Jesus, mesmo quando Ele seja presente, irmãos. Mesmo que alguém seja vibrando, dizendo, eu creio na presença do Senhor Jesus, mas para quem está ansioso, não percebe isso. Quando a ansiedade nos encontra, irmãos, ou domina nosso coração, a gente não consegue sentir, muito menos crer nisso. Porque o que está aflorando é algo que está clamando por um imediato, quer resolver logo. Coração sobrecarregado. E de fato, estes homens estavam com o coração sobrecarregado, cheios de incertezas. Terceiro motivo, meus irmãos, é a falta de compreensão espiritual. Eles tiveram uma leitura totalmente equivocada sobre o plano do reino de Deus aqui na terra. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Mesmo com evidências das mulheres falando e dos discípulos, alguns deles falando que o corpo de Jesus já não estava mais lá, mesmo assim não foi suficiente, porque eles não tinham a compreensão do plano do Senhor, não estavam compreendendo o que realmente significava o fato de Cristo ir para a cruz, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, e eis o terceiro dia. Eles não tinham uma compreensão sobre isso. E saibam, irmãos meus, muitas vezes também por falta de compreensão espiritual, nós não percebemos a presença de Jesus. Às vezes esperamos que uma experiência de tal pessoa tem que ser também a nossa. Ou acreditamos que se fizermos os mesmos passos que estão fazendo, vai acontecer conosco. Isso tem muito a ver com as expectativas erradas, e isso vai sobrecarregando nosso coração, porque vai tendo dúvida, e você acha que Deus está ouvindo a sua oração por isso. Isso tudo se resume na falta de uma compreensão espiritual, falta de uma compreensão. Dito isso, irmãos, como nós podemos perceber a presença de Jesus? E este texto nos ensina 3 coisas tremendas. Eu acredito que é importante analisarmos a palavra e aplicar ao nosso coração. Como nós podemos perceber a presença de Jesus, irmãos, na nossa vida, primeiramente, se não for por meio da palavra? A palavra do Senhor. Por que Jesus, quando Ele começou a falar com os seus discípulos, Ele não disse logo, por favor, deixam de ser incrédulos, sou Jesus, ressurreto, olhe para as minhas mãos furadas, pode colocar as minhas mãos, as suas mãos aqui, não sejam incrédulos, como Ele fez com Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente. Por que Jesus logo disse, sou eu, parem de ficar duvidando, ou por que vocês não estão me reconhecendo? Mas Jesus, Ele se revelou, irmãos, através da palavra primeiramente, já sendo uma referência de como Jesus se revelaria à sua igreja hoje. Como Ele se revelaria, como Jesus se revela, irmãos, por meio da sua palavra, é a fonte confiável. A palavra do Senhor, irmãos, é muito mais segura do que uma experiência. Do que quando alguém fala de uma visão sem fundamento a palavra do Senhor. É perigoso demais, irmãos meus, quando nós podemos até atribuir algumas experiências, algumas emoções, mas sem fundamento não vai longe. Sem palavra não se sustenta. Uma experiência sem a palavra não se sustenta, irmãos. Uma experiência, ainda que seja genuína, mas se não for sustentada pela palavra de Deus, a nossa fé não vai longe. Logo está desanimado. Essa é a razão. Isso talvez explica o porquê de alguém que teve uma experiência tão linda com Cristo, real com a presença do Senhor, mas não se manteve, não buscou a palavra de Deus. E vem a circunstância, vem a tempestade, logo ele desanima. Como pode uma pessoa tão desmotivada assim, sendo que dias atrás testemunhou da presença de Cristo, de algo tão tremendo? Sabe por quê? Porque o que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus.
É a palavra, irmãos. O próprio Cristo começou a falar para os discípulos dele mesmo. E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou como constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso já é uma dica para nós também, queridos. Nós devemos ler o Antigo Testamento com um desejo de conhecer ou descobrir a vida de Cristo, a pessoa de Cristo, a tipologia de Cristo. Quando nós lemos e temos que termos este desejo no nosso coração de buscar a palavra e dizer onde Cristo se revela aqui, onde eu estava se referindo à pessoa de Cristo. Imagina o próprio Senhor Jesus falando para esses homens, desde Moisés, os profetas, explicando a eles a palavra. Eu creio, irmãos, que o Senhor deseja se revelar em nossas vidas através da palavra. É a palavra dele, queridos. Nós devemos mergulhar na palavra do Senhor para conhecê-lo mais a Deus. Nós não temos que buscar a palavra do Senhor, irmãos, para sentirmos bem. Não devemos meditar na palavra do Senhor ou buscar a palavra do Senhor simplesmente como uma forma de uma disciplina espiritual, ainda que seja. Mas antes de tudo, com desejo de conhecê-lo. Um desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer ao Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 8, o apóstolo Pedro lhe diz o seguinte, para aqueles que não viram Cristo ressurreto. Ele afirmou, vocês o amam a Cristo, mesmo não vendo, mesmo não tendo visto. Irmãos, isso que é uma fé genuína. Alguém que ama a Cristo sem ao menos ter visto Ele. É claro, nós podemos ver Cristo através de uma vida transformada, amém, igreja? Nós podemos perceber Cristo quando os filhos são transformados, amém, pais? Podemos ver um casamento transformado quando Cristo ele reina e podemos perceber ou explicar, isso é Cristo. Muitas coisas podem até contribuir para uma mudança, mas a transformação genuína somente por meio de Cristo. A melhor maneira para percebermos realmente Cristo em as vidas das pessoas, em nossas vidas, irmãos, é através de uma experiência, não somente, mas de uma transformação genuína, em que apontamos para Ele, apontamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A segunda coisa, irmãos, que podemos perceber Cristo é através de momentos ordinários. No verso 30 e 31, Jesus ele se deu a conhecer aos seus discípulos em que momento? Enquanto ele estava à mesa. Não foi através de algo extraordinário em que Jesus ele manifestou um milagre ou transformou a pedra em pão ou algo do tipo. Não, ele não precisou fazer isso para se revelar como Cristo vivo, mas foi através de coisas ordinárias, coisas do dia a dia. Aqueles homens sem ainda reconhecer a Cristo, ao perceber que estava muito bom o papo, estava queimando o coração deles. Não, você tem que ficar em casa, por favor, fique essa noite em casa com a gente. E ali no partir do pão, não era a ceia que estava servindo, era na comunhão, onde há aquele ambiente de gratidão. Quando o Senhor Jesus foi compartilhar o pão, coisas que eles faziam isso, todo judeu tinha esse zelo de consagrar ao Senhor o alimento, mas naquele momento, que era coisas práticas do dia a dia, Jesus se deu a conhecer a eles, em coisas ordinárias da vida, irmãos. Em momentos que nós não imaginamos que a presença de Cristo pode se manifestar ou estar lá presente. Você consegue perceber Jesus na sua mesa, junto com você? Consegue perceber Jesus no seu trabalho? Porque, irmãos, uma coisa é nós falarmos, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor neste culto. Eu sinto a presença do Senhor quando eu vou orar na célula. Mas você consegue sentir e manter uma conexão da sua fé em Cristo, indo para o seu trabalho, indo para a escola, para a sua faculdade, praticar uma atividade física, algo que tem a ver com cuidar da sua saúde, e você consegue perceber Cristo com você? Você se relaciona com Ele. Coisas ordinárias, irmãos. Coisas do dia a dia. E realmente parece que o dia não tem muita graça, a não ser que você consiga em tudo centralizar o nome de Jesus.
É diferente, irmãos, quando nós nos levantamos, principalmente na segunda-feira, convictos da presença do Senhor em nós. Quando levantamos, irmãos, está certeza, esse é o dia que o Senhor fez. E você declarar com base nessa palavra, o Salmo 118, versículo 24, que este é o dia que o Senhor já fez, para nos alegrarmos, regozijar nele. Você levanta declarando, não é uma mensagem, irmãos, triunfalista não, é base bíblica. E você declarar, coisas boas vão acontecer comigo hoje. E coisas boas vão acontecer através de mim hoje, para a glória de Jesus. Sai declarando uma palavra, irmãos. Coisas boas vão acontecer comigo hoje. Coisas boas vão acontecer com você nessa semana, em nome de Jesus. Porque Cristo está presente. Cristo. Sabe, irmãos, em momentos ordinários, Ele se revela. Ele se revelou neste momento em que eles perceberam Jesus. Sabia que boa parte do ministério de Jesus ele desenvolveu ao redor de uma mesa? O púlpito que Jesus usou muito foi numa mesa, ao redor de uma mesa em que ele trouxe mensagens impactadoras do reino, restaurou famílias, restaurou vidas ao redor de uma mesa. Quantas coisas Deus pode mover, irmãos, em coisas ordinárias, coisas simples, coisas comuns da nossa vida. Coisa de casal, coisa de família, mas consegue perceber Cristo? Irmãos, há uma base bíblica dizendo que é possível, é permitido sim, pela fé, se relacionar com Cristo em coisas ordinárias, que Ele se manifesta também nesses ambientes. Você crê nisso? Pela palavra do Senhor, amém, igreja? Terceira coisa, irmãos preciosos, nós podemos perceber a presença de Jesus através de uma sensibilidade espiritual. Agora estão dizendo um ao outro, estavam até então perdidos, confusos, porque não estava acontecendo conforme eles esperavam a vida, mas agora eles estão declarando juntos, não é verdade que o coração nos ardia no peito? Enquanto ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras, não queimava o nosso coração, não queima nosso coração. Olha que tremendo, irmãos. Jesus, Ele se revela, primeiramente Jesus, Ele se revela em nosso coração. Ele toca nosso coração, para depois abrir os nossos olhos. Ele toca nosso coração, o coração queima, a palavra que faz isso. Quando liberamos uma palavra, ela toca nosso coração, nos traz uma sensibilidade. E saiba de uma coisa, irmãos, como nós podemos perceber a presença de Jesus? Através de uma sensibilidade. É quando o pecado bate a porta, o que a gente faz? É quando tropeçamos, caímos, o que fazemos? Nos justificamos ou nos arrependemos logo e o confessamos entristecidos, arrependidos? O arrependimento, irmãos, é sinal de quem está sensível à voz do Espírito Santo. Quem está sensível à palavra de Deus. Quem tem uma consciência sensível à presença do Senhor. É fácil arrepender. Agora, quando tem uma dureza de coração, irmãos, misericórdia, hein? Pode confrontar, pode trazer explicações, mas por falta de uma sensibilidade. E a sensibilidade não é somente você ter discernimento para perceber a vontade do Senhor, faz parte, mas sensibilidade espiritual está em momentos em que você percebeu que, olha, eu passei do limite aqui. Falei o que eu devia. Isso não combina com um filho de Deus. Isso não vai combinar com uma filha de Deus. Uma sensibilidade, irmãos, de reconhecermos como tem sido nossos dias, e chegar diante do Senhor, dizer: Senhor, olha aqui meu coração diante de Ti, Deus. Sabe, irmão, sem disfarçar nada, e ser sincero diante do Senhor. Isso é sensibilidade. Um coração que arde pela presença do Senhor, quando Ele começa a mover nosso coração. Ele nos traz uma sensibilidade, irmãos, para saber aquilo que desagrada o coração dEle, como também aquilo que desagrada o coração do Senhor. Uma coisa é sabermos o que desagrada o coração de Deus, diferente é sentir o que desagrada o coração do Senhor. É uma sensibilidade que a presença do Senhor, que é viva e poderosa, traz sobre nós.
Quero trazer uma aplicação antes de nós concluirmos, irmãos, e orarmos. Quando o Cristo vivo é reconhecido, não há como permanecer no mesmo lugar, queridos. Não tem como permanecer no mesmo lugar. Foi exatamente a atitude desses homens que foram impactados com o Cristo ressurreto, que eles foram tocados pela palavra. A palavra queimou o coração deles. Em seguida, os olhos se abriram. Em momentos ordinários da vida, Cristo se revelou, e agora uma sensibilidade absurda consumiu o coração deles. Agora estou apto para falar, para pronunciar, para proclamar a palavra do Senhor. Primeiramente, o Senhor toca o nosso coração, depois Ele abre nossos olhos. Aí, irmãos, iremos abrir nossa boca para falar dEle. O problema está quando a gente quer abrir nossa boca, sem antes ser tocado no nosso coração, sem antes ter um entendimento da vontade de Deus. Confunde demais, hein? Traz um peso neste evangelho, hein? Ou traz muita confusão, que eu não entendo essa filosofia. Não entendo. Porque esses homens estão falando agora de uma experiência genuína. Eles foram ligeiros para voltar para onde, irmãos? Para Jerusalém. Lugar que eles deveriam estar lá esperando. Voltaram para lá. E onde se encontrou os demais discípulos. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa tremenda, que o testemunho nasce no caminho. Essa é a segunda aplicação. Então os dois contaram como lhes tinha acontecido no caminho. Foi no caminho. O testemunho de nossa vida, irmãos, muitas vezes se dará em nossa caminhada. Sabe o que nós podemos, em nome de Jesus, testemunhar um dia, queridos? Iremos testemunhar para a glória do Senhor aquilo que provoca muitas vezes confusão, que a gente não entende. Sabe, coisas que não esperávamos acontecer e aconteceu. O que fazer? Perceba Jesus. Perceba Jesus quando as coisas não acontecem conforme você espera. Perceba Jesus. Senão você vai sofrer demais. Vai ser vítima dessa dor. E vai levar você a ficar distante. Você se afasta, seu coração, depois seus pés vão se afastando também. Sabe, irmãos, o testemunho é construído no caminho, em nossa caminhada. É no caminho de uma batalha financeira, na batalha conjugal, numa crise conjugal. É um momento em que nós não compreendemos a fase que estamos com nossos filhos, ou é o momento em que os filhos não entendem o coração dos pais. É ali que o testemunho é gerado, no caminho. Eles começam a contar tudo o que aconteceu no caminho. Nós precisamos, irmãos, testemunharmos aquilo que vem acontecer conosco em nosso caminho, em nosso caminhar. Temos que testemunhar e perceber que Cristo, Ele está presente. Ele reverte tudo aquilo que estava confuso, em confusão, traz uma clareza tão grande que se torna uma mensagem evangelística, que se torna uma mensagem de esperança. Pensa, um sofrimento pela intervenção de Cristo transformar numa mensagem de esperança. Pensa, uma decepção nas mãos do Senhor reverter em um testemunho tremendo para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aqui eu preciso concluir que o Cristo vivo nos encontra no caminho para transformar nossa história em testemunho, que certamente vai ecoar por todas as gerações, que se ecoam nas gerações, testemunhos que ecoam nas futuras gerações. Cristo, irmãos, Ele encontra no caminho para transformar nossa história em testemunho. Nós estamos aqui fazendo menção de Cleopas e de outro discípulo que nós não sabemos o nome, mas sim, o mais importante, o essencial, a ênfase é dizer: Cristo, Ele continua se revelando hoje. Ele continua se revelando.
Ele vai de contra aqueles que estão confusos. Ele que vai de contra aqueles que estão distanciando do propósito em que o Senhor chamou. Ele que vai de contra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos uma facilidade mesmo de percebê-lo. Nós temos facilidade de perceber o Senhor quando tudo vai bem. Mas quando não, quando as coisas não estão no nosso controle, quando estamos em uma discussão, quem o percebe? Ele falando. Por isso nós temos que clamar ao Senhor, dizer: Senhor, ajuda-me a perceber em tudo que eu fizer. Se eu declaro que a Tua palavra, ela é real, que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, então me ajuda a perceber o Senhor agora. Me ajuda a perceber. Para isso, irmãos, corrija se as suas expectativas não estão no lugar errado. Não condicione o agir de Jesus, ou não coloque a sua maneira para que Deus venha agir. Não. Muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está lá, mais fiel do que a nossa sombra, que nos deixa. Está lá a presença do Senhor. Tão fiel a presença do Senhor, irmãos. Temos que perceber, queridos. Eu quero chamar neste momento, irmãos, a se colocar de pé, enquanto nossos irmãos Sérgio Louvor vão se posicionando aqui, por favor. Cristo vivo, irmãos, Ele nos encontra no caminho para transformar a história, transformar nossa história em testemunho, queridos, que vão se ecoar por gerações, por gerações. Glória a Deus por esses discípulos que foram alcançados pelo Senhor. Ainda que não saibamos muito sobre Cleopas, a sua linhagem, não temos muitos registros sobre. Mas o que importa nos saber, irmãos, é que Cristo encontrou estes homens quando estavam se desviando, se afastando. Eles não perceberam Cristo mesmo estando com eles. E eu pergunto, você também se vê assim? Mesmo um discípulo, uma discípula de Jesus, um servo, uma serva de Deus, e muitas vezes vive como se estivesse sozinho, ou sem a presença do Senhor, não percebendo a presença do Senhor. Eu quero orar neste momento, irmãos meus. Quero chamar você neste momento a fechar os seus olhos e coloque-se diante do Senhor. Diz: Jesus, eu creio que a Tua presença é real. Jesus, aumenta a minha fé para que eu possa se mover pela Sua voz, pela Sua palavra, Senhor. Senhor, me ajuda a perceber o Senhor na minha rotina, em coisas ordinárias da minha vida, Senhor, coisas do dia a dia, coisas comuns. Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor, porque a Tua palavra nos tocou, pois quando a Tua palavra nos toca, todas as escamas caem por terra. O Senhor abre o nosso entendimento, nossos olhos são abertos, nosso entendimento, e aquilo que até então era normal para nós, Senhor, começa a nos incomodar, mostrar a verdade. Meu Senhor, eu oro em nome de Jesus, amplia-se o nosso entendimento. Senhor, nós oramos para que o nosso coração mais uma vez seja tocado por Tua presença, meu Senhor, e gere em nós, Senhor, tamanha sensibilidade para perceber o Senhor em nosso caminhar, Pai. Não somente em um culto celebrativo, não somente em uma reunião de oração, intercessão, mas para perceber o Senhor andando conosco. Assim como pela fé Noé andou com Deus, pela fé Abraão andou com Deus, pela fé tantos homens e mulheres andou com Deus. Sim, Pai, que a nossa fé venha reverter um amor por Ti, que a nossa fé, Senhor, venha reverter em caminhos, em nossa caminhada dia a dia, Senhor, com alegria, com louvor, com exaltação, com gratidão ao Senhor.
Nós clamamos a Ti, Pai. Quanto louvarmos ao Senhor com essa canção, irmãos meus. Continue com seu coração adorando, buscando ao Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Ele vem ao nosso encontro. Ele está neste lugar, Ele veio ao nosso encontro. Você veio aqui, mas Ele que o trouxe, Ele que veio ao seu encontro. E ouça a voz do Senhor falando de uma forma clara ao seu coração, em nome de Jesus. É esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
Senhor, toma o teu lugar de honra. Declaramos, Senhor, seja o Senhor o centro de nossa razão de viver, seja o Senhor nossa razão de vida, seja o Senhor o centro de nosso viver, meu Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, nessa noite, e na certeza que o Senhor nos guiará, a Tua presença continuamente estará sobre nós. Nós oramos, Senhor, continue queimando nosso coração por Tua presença, que o nosso coração venha arder por amor à Tua presença, Senhor, que a Tua palavra continue nos vivificando, que a Tua palavra, Senhor, continue, Senhor, nos movendo, Senhor, abrindo nosso entendimento, nos transformando de glória em glória, Pai. Pai, nós oramos que a Tua palavra continue nos levando a um crescimento, a maturidade, de estar com o Senhor, de adorar o Senhor em todo lugar, em todo tempo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, mediante esta obra da cruz, pela graça do Senhor, nos capacita, nos habilita, Senhor, a vivermos por essa certeza, Tua presença em nós, que o Cristo vivo caminha conosco e continuará sobre as nossas vidas. Ó Deus, te adoramos e bendizemos a Ti. Glórias ao Teu nome, Jesus. Estenda as Suas mãos, igreja. Quero ministrar a bênção, Senhor, sobre a Tua vida, e quero lembrar você para orar essa semana pelo retiro de homens que vai acontecer neste final de semana. Quero lembrar você de estar orando por nós, equipe que estará servindo, e orar pela vida dos homens que estarão sendo ministrados por cada encontristas. Oro para que seja um tempo maravilhoso, e eu peço para que os irmãos sejam aqui juntos para acolher esses homens no culto, especialmente à noite, em que nós estaremos aqui juntos para celebrar ao Senhor Jesus. Senhor, despede-nos sobre a Tua paz, sobre a Tua segurança, sobre a Tua proteção, Pai. Tudo que leva o nosso nome, sobrenome, entregamos aos Teus cuidados, Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder do Espírito Santo, continuamente se derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz. Deus abençoe, queridos.